Oi, gente, tudo bem? Tempo, né? Mas então, essa semana não tinha como deixar de fazer esse vídeo porque aconteceram duas coisas bem importantes, assim. Uma das coisas foi que, infelizmente, mais uma menina em Sydney entrou em contato comigo porque, infelizmente, acabou descobrindo que tá com câncer também lá. A boa notícia é que ela conseguiu entrar em contato, alguém passou o contato dela pra mim, o meu contato pra ela, e aí a gente já tá conseguindo se acompanhar nesse processo. E eu precisava dividir com vocês uma história que aconteceu comigo, justamente pra gente repensar essa parte do condicionamento que a gente sempre pensa, né? Eu vejo, assim, muitos médicos que trabalham com essa parte de quimioterapia, com essa parte de câncer, eles estão muito condicionados a achar que tudo que acontece com você tem a ver só com isso, enquanto você tá nesse processo. E você também, muitas vezes, fica condicionado a achar que o seu médico não sabe muito, que ele não tá dando muita atenção para o que você... E muitas vezes isso acaba gerando uma frustração e você não sabe como lidar com isso. No meu caso, particularmente, quando eu tava na segunda quimio, o segundo tipo de droga que eu tava recebendo, no mesmo dia que eu recebi uma quimioterapia, eu também recebi uma injeção na barriga que eu recebia mês a mês, chamada Zoladex, que é uma injeção para fazer com que os seus ovários fiquem dormentes, com que eles não funcionem. Então, isso baixa muito rápido os seus níveis de estrogênio, é uma bomba hormonal, mas que me ajudou muito naquele momento, eu estava precisando. Só que nesse mesmo dia, os médicos decidiram, porque como nas outras vezes eu não tinha tido nenhuma reação alérgica à quimioterapia, eles decidiram tirar um medicamento que eles me davam sempre antes, que era um corticoide, para fazer com que eu ficasse protegida para essas reações alérgicas que podia acontecer. E aí o que aconteceu? Deu um boom no meu corpo, eles não sabiam o que estava acontecendo. Logo depois, por causa da minha imunidade ter baixo, eu peguei uma infecção urinária. E aí dessa infecção progrediu para uma situação que eles não sabiam o que era, que eu comecei a urinar e expelir bolas enormes de proteína e sangrava e doía muito e era bem frustrante não saber o que era. E eu comecei a pesquisar por conta, os meus médicos também começaram a investigar o que era e se pensou que era uma doença que supostamente seria incurável, que é uma doença que chama cistite intersticial. Só que eu comecei a pesquisar e vi que mulheres que passaram pela mesma quimio que eu tinham essa cistite intersticial, supostamente, vinda da quimio, acontecendo tipo 10 anos depois de ter terminado a quimio. E no meu caso foi durante a quimio. E os médicos me diziam, Lígia, é da quimio, não tenho o que fazer, talvez fique permanente, não tenho o que fazer. Mas eu não gosto muito dessa coisa de não tenho o que fazer, né? Como vocês sabem, eu não sou muito adepta a essa coisa de não ter cura. Apesar de ser da área da saúde, eu sou com a minha cabeça meio aberta para essas coisas. E aí eu disse, não, vou conversar, eu acho que talvez esse Zoladex não tá legal para mim. Aí comecei a investigar e eu vi que o meu médico queria que eu tomasse por 3 anos essa droga, mais uma outra droga chamada tamoxifen. E eu comecei a investigar e vi que se eu tomasse só o tamoxifen, eu tomasse o tamoxifen mais o Zoladex, não tinha diferença nenhuma. Se eu só tomasse o Zoladex, sim, é muito melhor porque me previne contra câncer. Se eu só tomo o tamoxifen, sim, muito melhor porque me previne contra câncer. Mas se eu tomo as duas, não tem diferença significativa comprovada cientificamente. Então eu disse, opa, pera lá, será que isso aí não tá me incomodando? Baixando meu estrogênio, influenciando para eu ter essas infecções e de repente... Porque eles nem localizaram exatamente uma infecção no meu corpo nesse momento. Aí insisti com o meu médico para ele me passar para um urologista e fui pro urologista, ele fez uma cirurgia para ver se a minha bexiga estava tudo ok, e tava. Mas aí eu conversei com ele disse, Lígia, realmente você tem razão, eu não tenho contato muito com mulheres que usam o Zoladex, mas em relação aos homens que eu atendo, realmente tem alteração hormonal sim, muitos deles não toleram essa droga. Aí voltei lá pro meu oncologista e falei, não quero mais o Zoladex. E aí a conversa dele foi outra, porque antes foi aquela coisa assim, Lígia, se você não tomar, nossa, vai ser muito prejudicial. E depois que eu conversei com esse outro especialista, voltei lá e conversei com ele disse, Lígia, tudo bem, que bom que o seu corpo tá bem, fico feliz que deu certo com outro medicamento. Então, o primeiro passo se você tá com dúvida, não tem problema em você pedir uma segunda opinião para um outro médico. Uma segunda opinião para um outro médico. Acho que é muito válido, muito importante, a sua vida que está em jogo. Você tem que conversar sério com o seu médico e dizer, se você acha que alguma coisa ali não tá legal, conversar.
ver uma outra opinião de alguém que saiba mais do que você sobre isso. E aí, o que aconteceu? Continuou os sintomas. Viram na minha bexiga, não tinha nada. E aí eu disse, vou tirar o DIU. Eu tinha DIU na época. Eu disse, vou tirar o DIU, de repente tem caroço no sangu, vamos ver. Aí quando fui fazer a retirada do DIU, o meu médico que fez a retirada disse, Lígia, não devia doer tanto quanto tá doendo, tem alguma coisa estranha. Aí foi investigar e descobriram uma infecção no meu útero, que já estava ali há mais de ano e passou batido, não foi, enfim. Tratei a infecção, era uma infecção bacteriana, tratei a infecção, que poderia ter gerado alguma sequela, mas não gerou sequela nenhuma. Só que tratando a infecção também não resolveu. E os médicos continuaram insistindo, dizendo, Lígia, cistite intersticial é assim mesmo, muitas vezes não aparece em exame, ela é só sintomática e é pra sempre, não tem o que fazer. Só que toda vez que eu fazia xixi, doía, sangrava, eu disse, não tá legal, isso aí não é pra ser assim, não é pra ser pra sempre assim. E aí eu comecei a entender que muitas vezes os médicos que trabalham com com drogas específicas muito pesadas, com doenças muito graves, muitas vezes eles acabam se condicionando a acreditar que tudo é só envolvido naquilo. E a gente é muito condicionado a achar que tudo que é lá fora é melhor, né? Ou que... Eu muitas vezes ouvi a seguinte frase, Lígia, se você estivesse no Brasil, você já teria morrido. Se você estivesse no Brasil, você já teria morrido. Tô fazendo esse vídeo hoje porque é o seguinte, eu voltei pro Brasil dia 19 de dezembro. Faz 3 meses, mais ou menos, que eu tô aqui. Faz 2 meses que eu não sinto absolutamente nada de dor, que eu consigo fazer xixi normal, que não tem sangramento. E eu fui numa médica de bairro, aqui, no bairro onde eu moro, perto da Assis Brasil. E depois de ter passado por tantos médicos, oncologista, urologista, ginecologista, clínico geral especializado em saúde da mulher, por tantos médicos que me avaliaram de cima a baixo, eu fui nessa médica da Assis Brasil, ela disse, Lígia, posso avaliar você? Eu disse, olha, eu tô morrendo de medo de doer, e ela disse, não, deixa eu ver. E ela disse assim, Lígia, você tem uma lesãozinha, fez um exame de imagem, e viu e disse assim, você tem uma lesão simétrica, provavelmente alguém machucou você em algum dos procedimentos. E aí, essa dor que você tem, vou tentar tratar com uma pomadinha de corticoide. Depois de 1 ano de sofrimento e dor, assim, não digo um sofrimento absurdo, mas de um sofrimento considerável e dor, consegui resolver um problema que era um problema para uma vida inteira, que eu talvez demorasse muito mais tempo, porque foi uma lesão meio profunda, apesar de ser uma lesão numa região fácil de se curar, mas foi uma lesão de certa forma profunda e que passou batida, era tão pequenininha que não aparecia nada. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, quem está passando por quimioterapia e que está muito assustado com as alterações do corpo, não se assuste, mas converse. Converse, tire as suas dúvidas, pergunta realmente faz parte do tratamento, é realmente um efeito colateral. Se notar que o médico está meio em dúvida, porque infelizmente, hoje a gente ainda não tem muito conhecimento dos efeitos colaterais de quimioterapia, por melhor que seja o protocolo, por melhor que seja a equipe, por melhor que seja o medicamento, ainda assim tudo é muito novo, então muitas vezes eles não têm tanta certeza. Então o ideal é, se você está com dúvida, você pedir licença para o médico e falar, olha, eu vou procurar um outro especialista, e não necessariamente um outro oncologista, mas um outro médico que talvez tenha mais conhecimento daquela situação em si. Se for um problema na bexiga, vai procurar um urologista. Se for um problema renal, enfim, vai procurar um nefrologista, vai procurar um médico que seja mais, que tenha um pouco mais de conhecimento nessa área. E agora vou seguir, né, se eu consigo, fazendo os outros videozinhos. Obrigada para todo mundo que tem me apoiado, que tem me ajudado bastante, assim, continua mandando muita energia positiva. Obrigado por todo mundo que indicou meu nome para outras meninas que acabaram passando pelo câncer e que entraram em contato comigo. Eu fico muito feliz e lisonjeada em saber que tem gente de Sydney, de outros lugares do Brasil e da Sul América que entraram em contato comigo para dividir esse momento, que é um momento complicado, e tentar receber alguma ajuda. E se eu puder ajudar de alguma forma, eu fico muito feliz com isso. Então, por hoje chega, que eu já falei demais. Beijo, beijo.